Amigos, bom dia, amigos. Este aqui é um vídeo para quem já é eletricista, tá, galera? O que acontece? Ontem eu fui ver uma residência aí, tem aqui uma sala, um quarto, uma sala comercial e um banheiro, tá? E aqui nesse banheiro tem um chuveiro, certo? O que acontece? Essa residência é 127 volts monofásico, em 127 volts, tá? Ela não é bifásico, 220 e 127, ela é só 127 volts, só tem 127 volts. É só um neutro e uma fase como condutores carregados, tá? O que acontece, gente? Nessa instalação, ligaram o chuveiro e aí o neutro rompeu, certo? Deixa eu fazer a ligação aqui só pra gente ver. Bom, a instalação está toda ligada e aí aqui é o chuveiro, tá? Essa lâmpada aqui, essa carga indicando o chuveiro. Quando ligaram aqui, ó, o chuveiro, ó, o que aconteceu? Rompeu o neutro em algum ponto. Deixa eu só desligar aqui pra gente ver. Rompeu o neutro em algum ponto, tá, pessoal? Rompeu o neutro, quando o neutro rompeu, esse neutro, eu já identifiquei que ele rompeu lá na carga, tá? Ali, faz de conta, eu botei para uma bateria, né? Que aqui é um circuito com bateria. Ali seria o quadro. O neutro rompeu lá, depois dessa última tomada, depois desse quarto. Por quê? Porque nesse quarto, quando a gente mede entre neutro e fase, tá dando 85 de fase e 30 e poucos no neutro. Então, o neutro está retornando aqui, tá? E está desligado tudo para cá. Então, eu quero mostrar a você como você vai identificar onde o neutro foi rompido, tá? Bom, então, o neutro ele foi rompido aqui nesse ponto, tá? Se o neutro for rompido nesse ponto, o que acontece? Todos os outros pontos vai funcionar, galera. Todos os outros vocais vai funcionar. Que o neutro foi rompido só aqui. Aí aqui, ó, tá vendo? O neutro rompeu aqui, tá? Transposição, né? Mas o neutro não rompeu aqui. Vamos dizer que o neutro rompeu aqui. Se o neutro rompeu aqui nesse ponto, ó, todos os outros pontos vão funcionar, tá? Se o neutro rompeu nesse ponto aqui, o último lá iria funcionar. Agora, se o neutro rompeu aqui, tá? O que vai acontecer? Daqui para trás nada funcionou, tá? E o que eu quero mostrar a vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar com o multímetro. Bom, como está todos os pontos entre o neutro desligado, aqui não vai me funcionar nada. Só se eu conectar o neutro aqui, ó. Porque o neutro aqui está vindo de lá direto. Só que ele está desconectado é lá, não é aqui, tá? Então, se eu desconectasse o neutro lá, não ia funcionar nada. Aqui está funcionando porque o neutro está tendo a referência de lá, certo? Bom, quando eu desconectar o neutro em qualquer ponto desse, e eu medir aqui entre a fase e neutro, vamos dizer aqui, né? Deixa eu ver se consigo fazer essa medição. Quando eu medir aqui, ó, entre fase e neutro, que aqui no caso é positivo e negativo, certo? Vai me dar... Liga o multímetro aqui. Corrente contínua é o V paradinho. Corrente alternada é o V tirando onda, tá? A ondinha lá, ó. É o V tirando onda. Aqui não, aqui ele é só surfando, certo? Então vamos lá, galera. Então eu vou botar uma ponta de prova aqui, a outra ponta eu estou sozinho, não dá muito para mostrar, mas vamos aqui, ó. Pronto, eu tenho lá, ó, 6,55 volts. Bom, vamos lá novamente. Uma ponta de prova aqui, outra ponta de prova cá. Certo? O que acontece? Olha lá, ó. Botei negativo, mas deu 11 volts. A tensão da fonte é 12 volts, tá? Vamos dizer que fosse 127, ia dar 110 volts, 112 volts, 120 volts. Cada cadeia de tensão, né? Tem nos resistores, tá, galera? Bom, aí o que acontece? Bom, então vamos lá. Vamos dizer que o neutro rompeu nesse ponto. Vamos dizer que o neutro rompeu nesse ponto. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Aí. Sozinho é difícil, né? Mas a gente consegue. Deixa eu só botar assim, rapaz, aqui 2 minutos. Então, o neutro rompeu neste ponto aí, ó. Eu não tenho mais referência de neutro, tá? Deixa eu ligar aqui. Já está ligado, né? Vou ligar aqui. Ligo aqui. Ligo aqui. Não acende, porque eu não tenho mais referência de neutro aqui para ele, tá? Para cá também. Ninguém acende, que não tem referência de neutro lá. Se o neutro rompeu desse ponto para lá, eu teria aqui. Só o que acontece, gente? Como o neutro rompeu lá, isso aqui agora, ó, ele vai virar o quê? A fase. Um retorno de fase. Esse é o perigo também, tá? Quero mostrar pra vocês. Aí quando você mede, você vai ver que o neutro vai ter 30 volts, a fase vai ter 85, 90, 100 volts. Se fosse um circuito
bifásico, aí teríamos um perigo maior, porque agora isso aqui ia se tornar 110 volts e aqui 127 volts, 110 volts mais. Entre 220, o que ligasse aqui seria queimado. Mas como é 127, não tem esse perigo. Então o que acontece? Eu vou medir agora aqui novamente para vocês verem, ó. O neutro rompeu lá. Eu não tenho mais referência de neutro aqui, ó. Certo? Não tenho mais referência de neutro aqui. Ver se dá para mostrar aqui. Pronto. Olha o que eu tenho no mostrador lá. Zero, que não tem mais referência de neutro, né? Aqui a fase está seccionada pelo interruptor. Mas agora eu vou ligar o interruptor para vocês verem. Vou ligar o interruptor nesse ponto aqui. Esse ponto aqui está ligado. Esse foi isso mesmo? Está ligado o interruptor nesse ponto aí. Tá? Então nesse ponto aí agora eu tenho o quê? Eu tenho, galera, um retorno de fase. Certo? Eu vou ligar esse aqui também para mostrar. Deixa eu só testar aqui se tá ligando não. Aqui. Pronto. Deixa eu só. Pronto. E deixa eu ligar o de cá. Pronto. Eu agora tenho aqui, ó. Bom, o neutro interrompeu lá, né? Após todos esses circuitos daqui, interrompeu lá, vamos dizer assim, no quarto lá. O quarto tá funcionando, porque ele interrompeu ali. Ele interrompeu aqui, tá? Desligou por causa do tempo de conexão. Ele está descarregando. Peraí, galera. Então, galera, interrompeu ali. Então, gente, eu não tenho mais referência do neutro para cá. E o que acontece? Isso aqui, ó, vai me tornar o seguinte, ó. Quando eu pegar aqui, ó, eu pegar aqui e tocar no neutro lá, ó, vai me dar quanto aqui, ó. Me dá a tensão da fonte, tá? Aqui não tô segurando direito, mas lá, ó, 10 volts, tá vendo? Me dá a tensão da fonte entre o neutro e aqui, ó, porque isso aqui agora, essa ponta aqui agora, de onde o neutro interrompeu, me tornou um retorno de fase. Se eu medir aqui entre ele agora e a fase, observem o seguinte, ó. Eu vou ter praticamente um curto-circuito, ó. Não tenho nada, tá vendo? Porque isso aqui é a própria fase retornando pelo neutro. Então, esse cabo aqui, ó, que era o neutro, certo? Comum para essa lâmpada aqui para ligar, ele agora me tornou fase. Se eu tocar aqui, eu vou acender, ó. Tá vendo? Que eu tenho agora a referência do neutro. Aqui é fase. Ali é o neutro. Então, esse é um clássico rompimento de neutro. E aí a gente tem que identificar onde o neutro foi rompido. Se foi aqui, por exemplo, a gente vai reconectar aqui o neutro. E vamos restabelecer a energia aqui nesse ponto. Vamos aqui. Pronto, ó. Reconectamos e estabelecemos a energia nesse ponto, tá? Mas se foi aqui, a gente vai conectar aqui, por exemplo. Vamos restabelecer também nesse ponto aqui. Tá? Aqui está desligado. Deixa eu ligar. E vamos restabelecer a conexão neste ponto, ó. Pronto. Ligamos, tá vendo? Então, o que acontece? Se eu desligar aqui, por exemplo, certo? E romper o neutro aqui, nesse ponto, o que acontece? Só essa lâmpada está acesa. Eu tenho um retorno de neutro por aqui? Não tenho. Então, o que acontece? Se eu medir aqui agora, vamos ver, ó, eu tenho aqui eu ligo porque eu tenho aqui ele buscando o neutro, tá? Bom, mas aí eu não tenho mais o neutro, mas eu fechei esse interruptor, tá? Eu vou fechar o de cá também, para a corrente não passar. E agora vamos testar aqui, ó, o que eu falei a vocês, ó. No caso aqui é um retorno de fase, mas como está desligado os interruptores, nós não vamos ter mais esse retorno de fase aqui. Observem, eu vou pegar aqui entre neutro, ó, o neutro solto, tá? E testar com aqui, ó. Pronto, ó, eu não tenho mais nada. Por quê? Só deu uma resistênciazinha baixa. Porque eu não tenho mais um retorno aqui. Agora, se eu ligar aqui esse interruptor, por exemplo, ó, aí vai me acender a lâmpada, tá? Quando eu pegar aqui agora, ó, ele solto, ele não busca a referência do neutro, porque ele agora é uma referência da fase, ó. Ele é um retorno da fase, observe. Quando eu conectar ali, ó, olha lá, já me deu a tensão da fonte, tá vendo? Porque ele agora é um retorno de fase por estar ligado. Se estiver desligado aqui, eu não tenho nada no neutro. Então esse é o perigo do neutro, como é? Rompeu, não tem nada. No caso que rompeu nesse ponto.
né? Mas se a pessoa ligar o interruptor aqui, ó, esse neutro vira fase. Então pegou aqui, você vai tomar choque, certo? Então esse é o perigo do neutro interrompido, certo? Se ele nesse caso aqui dessa residência que eu fui, ele interrompeu antes daqui, ó, certo? E aí ficou tudo desligado como está aí, tá? Aí temos que ver lá o quadro onde é que o neutro está interrompido para poder restabelecer a ligação do neutro aqui nesta residência. Então, o que ocorre é isso com o rompimento do neutro, tá, galera? Aqui não está bem organizado. Eu fiz um outro vídeo com um diagramazinho, vou mostrar a vocês o que pode ocorrer. E aqui foi só para a gente fazer um teste na prática, tá? Um ambiente controlado com bateria, certo? Mas aqui você consegue resolver o rompimento do neutro dessa forma. O rompimento do neutro é uma coisa muito complicada na instalação, porque às vezes você tem que sair abrindo todos os pontos, tá? Nesse caso, como eu vi que a sequência era essa aqui, e o último quarto lá, próximo do quadro, não estava desligado, então eu já sabia que era no quadro. Ou no quadro, ou entre esse ponto aqui e o quadro, tá? Que tem uma caixinha de passagem lá, ou é na caixinha de passagem ou é no quadro, ou o neutro está rompido, mesmo o condutor partido dentro da tubulação. Mas aí só desconectou aqui, puxou de lá do quadro, puxou, botou outro, vai-se embora, tá? Mas nesse caso aqui, quando o neutro está interrompido para cá, você tem que começar a abrir, porque lá está funcionando, mas cá está interrompido, então você tem que começar a abrir para ver em que ponto foi interrompido. Às vezes você tem que vir até o último ponto aqui para ver que o neutro tinha interrompido, por exemplo, aqui, certo? Mas nesse caso não foi, mas você tem que estar abrindo pontos a ponto onde esse circuito for para isso. Um grande perigo é quando as pessoas pegam, por exemplo, em um ponto desse aqui, ele vem com essa fase e pega o neutro de um outro circuito. Aí nós já temos um problema, anomalia, porque a fase que entrar aqui agora está passando por outro circuito. Pode ter um curto-circuito lá, ou pode realimentar o neutro todo lá, né? E temos uma anomalia maior ainda no sistema. Nesse caso aqui, é mais fácil de resolver como é um circuito só. Apesar que esse circuito aqui não deu nem para fazer ali. É um circuito também de lâmpada, junto com iluminação. A norma ela permite, em alguns casos, um único circuito, não vários assim junto, e tem várias coisas lá. Tem que dizer que o condutor tem que ser 16, o curto-circuito tem que ser 16 amperes, o condutor tem que ser o de 2,5, que é para tomada, certo? E para iluminação, não pode ser o de 1,5 de iluminação, usando em tomada, tem gente que usa, não pode. Tá? Pegar um circuito de iluminação e transformar em tomada. O de tomada você pode transformar junto com a iluminação esse circuito. No último caso você não consiga passar um cabo, caso você não consiga quebrar mais nada, aí você faz. Mas se tiver, você tem que botar separado, tá? Por conta disso aqui. Porque se eu tenho uma tomada ali, ó, ia acontecer a mesma coisa do interruptor. Desliguei, não passa mais nada. Mas conectei um aparelho, a energia vai passar pelo aparelho e vai continuar seguindo, certo? Só que o aparelho não vai funcionar porque não tem referência de neutro. O que tem de referência nesse circuito aqui é a tensão que vai ficar baixa, 85 volts, o aparelho pode queimar, tá, os componentes, porque está passando a corrente por ele, porém não tem uma referência de neutro para ele ligar. Mas aquela tensão está passando, 85 volts, 90 volts, e ele vai queimar, porque tem aparelhos que não foi preparado para essa tensão muito baixa. Então é isso, gente. O vídeo ficou grande, mas é isso aí.